Fala aí, pessoal, Pai do Senhor Jesus. É o seguinte, né? Muitos já ouviu, né, que toda autoridade provém de Deus, né? Isso está na Bíblia, né? Então, tipo assim, como vai explicar algo que já está, né? Tipo assim, você não tem como explicar algo que já está dizendo, né? Mas aí, como assim? Existe uma forma de você interpretar isso, né? Cara, a frase está bem clara. Só que tem um detalhe que muitas pessoas, por não entender o detalhe, acaba dizendo algo que a frase não diz, né? Que a carta, né? O ensinamento, né, que Paulo disse, né? Que o que ele diz? Ele diz o seguinte, que toda autoridade, ela provém de Deus. Aí o que ele diz? Se a pessoa faz boas obras, ela não tem o que temer, porque a justiça, né, ela vai fazer o quê? Ela vai punir quem está cometendo más obras. Essa é a lógica de toda a justiça que deveria ser. Esse é o padrão que deveria ser. Então você entende que existe ali um contexto. Qual é o contexto? O contexto é se a autoridade ela pratica justiça. Se a autoridade pratica justiça, você não tem que ter medo da autoridade. Você mata, você rouba, né? Você comete algum crime. Né? Para que você vai ter medo da autoridade? Não, quem tem que ter medo da autoridade é quem está sendo fora da lei. Esse é o sentido que está ali. Aí muita gente pega essa passagem para validar, tipo assim, toda autoridade é constituída por Deus, né? Para validar, tipo assim, tudo que as autoridades mandar, a gente tem que obedecer, não. A própria Bíblia, ela deixa claro que quando uma autoridade, ela faz algum tipo de decreto contra as leis de Deus, a gente não deve obedecer, tá? A gente tem o exemplo lá, né, de Nabucodonosor, né? Tem lá os 3 irmãos na fornalha, né? Tem o exemplo de Daniel, ou seja, eles não se sujeitaram à autoridade. Por quê? Porque a autoridade estava exigindo, né, coisas que iam contra a palavra de Deus, né? E não é somente diretamente quando atinge a santidade de Deus, tá? Porque Jesus falou o quê? Se vocês fizerem o bem ou o mal, né, aos pobres ou aos pequeninos, né, ou seja, vocês estão fazendo isso a mim, né? Então, quando uma autoridade decreta o seguinte, né, que o pobre é oprimido, vamos dar um exemplo de uma seguinte situação, né? Existe lá, né, sei lá, o policial, sei lá, algum tipo de guarda, seja lá o que for, né? E eles têm que, né, aprender as mercadorias, né, que os comerciantes pobres estão vendendo na rua, né, para ter seu alimento, né? E aí, você acha que isso diante de Deus é justo? Por isso que é bem complicado um cristão ele fazer parte, né, de algum tipo de força, né, seja bombeiro, polícia, aeronáutica, marinha, seja qual tipo de força for. Porque existem várias leis que estão ali justamente para pôr em prova, né, a sua fé com Deus. Para ver se você é cristão mesmo. Você quer ver? Né? A gente tem a lei, essa própria lei. Imagina, você é cristão, você está vendo que tá ali o pai de família, né? Tá ali trabalhando, né? Vendendo paçoca, sei lá, vendendo bala, vendendo doce no meio da rua, né? Biscoito. Aí você tem que aprender aquilo ali. Pensa na sua racionalidade, né? Esquece que você é uma autoridade. Pensa, é justo você fazer aquilo ali? É justo você pegar, né, aquela mercadoria daquela pessoa e, cara, isso não é justo. Você que é um ser humano, que é falho, né? Você sabe que não é justo e você acha que Deus considera isso justo, né? Então eu te pergunto, é um momento que você tem que decidir, né? Ou você cede à justiça divina, porque aí você vai ter problema com a justiça terrena, ou você segue a justiça terrena e você, né, arca as consequências com a justiça divina. Só que não acha, né, que Deus ele vai passar a mão na sua cabeça. Ah, Deus, eu estava apenas obedecendo uma ordem. Mas qual é a ordem que Jesus falou? A ordem que Deus deu é uma ordem bem diferente, né, do que as autoridades dizem. Então, a gente entende claramente, tá? Que não é dessa forma que as pessoas pegam o contexto, né? Anula, né, implicações lógicas que estão no contexto, para tipo assim, eles, não, toda autoridade vem de Deus e acabou. Não, não é assim que funciona, né? Existem situações que Deus, ele, por exemplo, se o povo começa a pecar muito, se rebelar, o que acontece? Deus, ele envia uma autoridade injusta para castigar o povo. Mas aí é uma situação diferente, né? O que a Bíblia diz, né? Se a nação ela está praticando mal, né, Deus ele vai abrir caminho para o inimigo, vai vir, né, governante injusto, né? É fato, tá? Mas isso aí não está validando o que Deus está aprovando, o que o presidente, o que a autoridade tal fez, né? Como se Deus estivesse lá, tô aprovando isso aqui, tá certo mesmo, acabou não, entendeu?
Então a gente que é cristão, a gente tem que respeitar as autoridades, que elas praticam a justiça, conforme o próprio apóstolo Paulo falou. As autoridades que praticam justiça. E outro detalhe, tá? Quando a Bíblia fala que toda autoridade provém de Deus, tá? Isso é um título, ou seja, o título de autoridade, ela provém de Deus. Quando a Bíblia fala que as potestades, os poderes foram, né, feitos por ele, são para ele, não está falando que os demônios, os capeta, igual os calvinistas, tá vendo, tá vendo? Lá, os potestades, demônios, capeta foi feito para Deus, né, para a glória de Deus. Não, não é isso que está falando. Até porque antes dos anjos caírem, eles tinham autoridade. Tem as hierarquias, né? Tem lá querubim, serafim, né? Então cada um tinha lá uma função, funções, melhor dizendo, né? Imagino que eles não tinham apenas uma função, tinham lá suas funções, né? Então tinha lá, né? Cada um tinha seu tipo de organização, né? Um tinha, por exemplo, tem anjo que tem que cuidar, né? Cuidar dos 4 ventos da terra, né? Está no Apocalipse, né? Os 4 cantos da terra. Tem anjo que cuida do sol, né? Então cada anjo vai cuidar, né? Cada tipo de classe ali, a organização vai cuidar de alguma coisa. Então essas potestades, poderes foram feitos para Deus. Agora, desde o momento que eles caíram, eles não estão obedecendo a Deus. Deus ele pode, né, permitir que o mal haja, né? Isso é óbvio, né? Não precisa nem explicar aqui, né? Não tem como, Deus permite. Uma coisa óbvia, se Deus não permitisse, né, não estava acontecendo, não está acontecendo. Mas não quer dizer que Deus está aprovando. É igual, sei lá, né, você tem um filho, uma filha, né, você fala pra ele, ó, não vai, não sobe o morro não, não vai pra esse baile funk não, ó, não anda com fulano não vai pra esse caminho não. Aí você pode segurar, né? Você pode segurar a pessoa, trancar a porta, sei lá, amarrar, mas você faz isso, não faz. Você apenas diz pra pessoa não fazer. Mas você permite com que ela vá, entendeu? Então esse é o sentido, né, de que toda autoridade provém de Deus. Esse é o sentido que está na própria Bíblia. Então eu não estou falando nada, né? Você vê que eu não estou falando aquilo que não está escrito. Eu não estou distorcendo ou interpretando, né? Eu estou dizendo o que o próprio texto diz. Só que não é isso que os cristãos entendem, né? Então acaba tendo essa polêmica, né? Existe muita polêmica, o cristão, né? O cristão que é policial, né? Que tem algum tipo de força armada, né? Ele pode, né? Ele pode matar, ele pode atirar, ele pode se defender, né? Os cristãos ficam fazendo essa pergunta, né? Mas por que não faz a outra pergunta? O cristão que é guarda, né? Que é policial, ele pode, né, expulsar o pobre da rua, né? Tirar a mercadoria que o pobre está usando para vender. E aí? Será que isso não implica naquela passagem que Jesus falou, né, que quando ajudaram os pobres, né, vocês ajudaram a mim. Quando não ajudaram, vocês não ajudaram a mim. Né? E aí, por que não debater isso, em vez de debater se o cristão deve usar arma ou não? Né? Então a gente está vendo que é complicado, tá? Então, se não é recomendável que um cristão ele faça parte, né, de algum tipo desse serviço. Não que não haja, né? Não que Deus não possa colocar, falou, você vai me servir nessa área aqui, né? Deus tem um propósito, a pessoa fica ali, evangeliza, né? Entendeu? Mas se chegar um momento que ela tiver que negar a fé dela, né? Ela simplesmente ela vai ter que, né? Não, ela vai ter que desacatar literalmente as autoridades para acatar a autoridade de Deus. Aí é o momento, né? Que ela entende, ó, minha missão aqui acabou, entendeu? Né? Então, se não é uma profissão recomendável, né, e muitos cristãos estimulam esse tipo de profissão, né, acham bonito, né, aquela coisa da autoridade, força armada, né, mas não é, entendeu? Não é de forma alguma. A Bíblia diz que a gente deve fazer justiça, né? Então, as autoridades falaram que tiveram que soltar o candidato, né, o candidato que está concorrendo aí, que estava preso. As autoridades tiveram que soltar ele. Você acha que aquilo ali foi justo? Ah, mas Deus está usando para castigar a nação. Tá, vamos supor que realmente, né, Deus foi lá, né, e usou para... Tá, mas tudo bem. Né, existe uma validação, né, que Deus é autoridade acima de tudo. Mas aí, você com que afirmação você afirma isso? A premissa é o seguinte, a premissa é o quê? Que não é justo. Não é justo você soltar alguém e comete justiça. Então, você sabendo dessa premissa, você não vai contar com a segunda opção. Ah, mas se Deus... Não, você tem que contar com a primeira. Então, se você for lá e soltou, você cometeu injustiça. Então tá claro, entendeu?